Muito bem, queridos, nós estamos, como eu disse, no último selo, no sétimo selo. Isso é um momento de transição para as trombetas. Nós vamos para o capítulo 8, versículo de 1 a 5, é o que vamos expor hoje. E é um trecho pequeno, mas que tem algumas coisas interessantes para que a gente possa finalmente começar as trombetas, esse processo das trombetas, de como foi que João viu e como foi que esses anjos tocaram essas trombetas. Vamos ler o texto. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Muito bem, nós estamos observando, em meio ao juízo de Deus. Nós já vimos os 5 primeiros selos apresentam aquilo que pode ser chamado de os juízos temporários de Deus, que não são juízos completos no sentido de realmente serem finais, mas os 2 últimos selos apontam para o juízo final de Deus, em como é que Deus vai julgar esse mundo de uma vez por todas. Ele vai, como nós já vimos isso, né, eu já expliquei para os irmãos no processo de repetição do livro de Apocalipse. Isso ainda será repetido outras vezes durante o livro, mas agora nós temos uma continuação desse juízo, um pouco mais de detalhes, enfim, uma transição para a expressão, a revelação por meio das trombetas. As trombetas, elas vão, mais uma vez, recontar essa história do juízo. Nós vamos ver que há um paralelo claro entre os selos e as trombetas. Nós, portanto, não estamos falando de uma continuidade cronológica, eu insisto, mas estamos falando de uma continuidade da visão que diz respeito a um aprofundamento ou uma especificidade com relação temática para com o juízo de Deus. Mas a primeira coisa que a gente se pergunta é, muito bem, o Cordeiro, Cristo, quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Alguns teólogos argumentam que é por isso que as mulheres não vão para o céu. Mas é claro que é só uma piada. O ponto aqui é, afinal de contas, o que significa esse silêncio por meia hora? Será que seria um selo que não há conteúdo? Alguns argumentam isso. Seria um selo em que não há exatamente uma expressão de juízo da parte de Deus por causa desse selo, mas sim é uma abertura que será continuada com as trombetas e na sequência do texto. Nós não cremos dessa forma. O juízo de Deus pode ser apresentado ou simbolizado de muitas maneiras, inclusive com o silêncio. Eu queria que os irmãos lessem comigo alguns textos para ajudar. Nos profetas menores, nós encontramos, por exemplo, o caso de Abacuque, capítulo 2, verso 20. Eu vou dar 30 minutos para vocês acharem. Pouco tempo? Abacuque 2, 20. Quem tem aplicativo fica mais fácil, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A continuação que vem na sequência com a oração de Abacuque, que tem a ver com um clamor da parte do profeta, em que julgue a nação de Israel, inclusive, e as nações que estão ali aterrorizando Israel. Vamos observar aqui algumas coisas interessantes, mas o ponto é observarmos que, da parte de Deus, como aquele que está no seu templo,
há silêncio respeitoso para aquele que se assenta no seu trono, que se assenta no templo. Veja também Sofonias. É só você virar umas 2 ou 3 páginas para ficar fácil. Sofonias, capítulo 1, verso 7. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades, os filhos do rei e todos que se vestem como estrangeiros. E aí segue uma série de expressões de juízo. Então observe, Zacarias capítulo 2, verso 13. Só seguir mais um pouco aí na sua Bíblia que você vai achar Zacarias. Zacarias capítulo 2, verso 13. Mais uma vez, a mesma ideia. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Então, observe que nós temos algumas expressões do Antigo Testamento que mostram um certo protocolo quando Deus está no seu templo, e nós já vimos que é isso que está acontecendo. Inclusive nós vamos mais à frente observar que há um altar, mais uma vez rememorando aí o capítulo 6, e Deus está no seu templo, e diante dele agora se cala toda a terra. Todos devem estar em silêncio quando Deus está no seu templo, porque agora é Ele quem vai falar, é Ele quem vai dizer o que vai acontecer. Então faz muito sentido pensar que nós não estamos falando aqui de um selo sem conteúdo, mas mais uma vez uma expressão de ira, de juízo da parte de Deus, daquele que está sentado no seu trono, daquele que está no seu templo para ser adorado, e agora toda a terra deve se calar diante dele. Toda a terra se cala para ouvir a sua voz, o seu comando. Isso faz muito sentido quando nós pensamos em autoridades, né? Se você for em uma sessão solene, qualquer que seja, e a autoridade máxima que estiver ali presente começar a falar, todos devem se calar. Sem dúvida alguma, se você começar a conversar, cochichar do lado, se começar a fazer algum tipo de barulho, vai ter alguém que vai chegar e pedir para que você ou se cale ou se retire daquele recinto. Porque há um respeito, um protocolo a ser executado. Isso não é recente. Isso não é recente. Nós temos, então, portanto, aqui a expressão de Deus como rei, como aquele a quem todos devem respeito. Portanto, essa meia hora de silêncio é um silêncio obsequioso, né? Um silêncio respeitoso, aguardando o que vem, esperando para saber o que será comandado a partir de então, o que ele ordenará a partir de então. É como se a terra toda estivesse atônita diante de Deus, perplexa, né? É como se todos agora olhassem, é o último selo, que completa esse momento, e todos estão agora finalmente querendo entender, e então, o que se segue depois disso? Calem-se diante dele toda a terra. Guardadas as devidas proporções, fazendo uma aplicação rápida aqui, isso nos ajuda a compreender por que sim existe certo protocolo no culto ao Senhor. Pensando na adoração solene, nós deveríamos ser respeitosos, porque Deus está diante do seu povo. É óbvio que nós não cremos no culto como uma solenidade mundana, onde nós precisamos de um protocolo meramente mundano, como até estava conversando com alguns amigos sobre essa questão de vestimenta, né, por exemplo. Algumas pessoas argumentam que existe sim uma roupa específica para você vir ao culto, porque você está agora diante do rei da terra, você está diante do rei do universo,
E se diante de presidentes, se diante de juízes, você tem uma vestimenta, né, um dress code, você tem uma roupa que você tem que usar, você não chega num fórum de bermuda, por exemplo, então segue-se que dentro do nosso contexto cultural, deveríamos também nos achegar diante de Deus dessa forma. O problema dessa perspectiva é que ela perde de vista o que realmente importa no culto. É aquilo que Jesus, falando para a mulher samaritana, disse que vocês agora não adorarão nem lá no monte, nem no templo. Vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa perspectiva espiritual que aponta realmente para o fim de todas aquelas articulações, todos aqueles simbolismos mais característicos do Antigo Testamento, demonstram realmente que o mais importante diante do Senhor é como está vestido o seu espírito. Por exemplo, uma das vestimentas que nós devemos estar revestidos é de ternos, afetos e misericórdia, como diz a palavra do Senhor. Então, muito mais importante do que um paletó e uma gravata, são os ternos, afetos e misericórdia. Agora, é óbvio que a roupa não é neutra. Então, a gente também não pode cair no extremo de dizer assim, ok, se é espiritual, então não importa como eu vier. Não é bem assim. Porque como você se veste é uma externalização do que você considera para esse momento. Pense o seguinte, algum de vocês tem o hábito de usar, os homens, terno e gravata e as mulheres vestido longo para dormir? Alguém faz isso? Eu não vou dormir, colocar meu terno e minha gravata, porque, né, eu acredito que não. A não sei que você tenha algum tipo de problema aí mais grave, peço que você procure com uma velocidade muito grande um psiquiatra. Mas, tirando esses casos, o que nós encontramos é que existem contextos, existem momentos realmente em que nós deveríamos usar roupas mediante a consideração que temos para aquele momento. Estamos diante do Senhor. Devemos ter respeito, cale-se diante dele toda a terra. É muito complicado nossos tempos, né? Muitas vezes as pessoas estão no culto, ao mesmo tempo estão ouvindo o jogo. Já vi situações vexatórias, e que o culto acontecendo e os camaradinhas com o fone de ouvido assim, ó. O pastor pregando, dava para ver o pessoal comemorando o gol. Não dá. Né, Albérico? Tu tem seu momento, né? Então, a gente não pode. Se é diante do Senhor, nós não estamos aqui para ouvir futebol. Se é diante do Senhor, nós não estamos aqui para ficar de brincadeiras no celular, brincadeiras entre nós, porque estamos diante de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Essa solenidade, portanto, ela tem significado. Ela tem significado dentro do nosso coração. Eu vou falar sobre essas questões de atos externos daqui a pouco de novo, para vocês verem que sim, atos externos, né, como por exemplo a roupa, elas simbolizam coisas do nosso coração. Uma mulher, por exemplo, que venha para o culto com um decote, por que ela está vindo para um decote? Pense comigo. Esse é um outro assunto que até pode ser discutido mais pormenorizado, mas quando a gente pensa, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, falando do véu, as mulheres que precisavam, que eram casadas, precisavam usar o véu por uma questão de modéstia, o apóstolo Paulo ordena que elas mantenham o véu mesmo no culto. Mesmo no culto. Então, um homem que venha todo despojado, todo largado, não se preocupe com o que veste, são coisas que nós devemos nos preocupar, sim. Não sejamos legalistas, como alguns grupos religiosos, alguns movimentos evangélicos, de que realmente estabelecem qual roupa que é para o culto e aquela que não é. Isso, primeiro, foge das questões culturais, e segundo, muitas vezes está associado a uma questão muito mais elitista do que realmente alguma coisa do coração. Mas tenhamos cuidado, sim, com a forma que nós expressamos
nosso corpo, inclusive, que vestimos. Foi só um parêntese bem grande, mas eu volto aqui. Muito bem, os 5 selos, como eu já disse, trataram do juízo temporário e os 2 últimos selos do juízo final. Nós estamos agora, nesse último selo, e nós temos essa meia hora de silêncio. A ideia de meia hora parece apontar, por causa da expressão hora, que acontece no livro do Apocalipse, como algo súbito, um juízo que é dado de modo inesperado. Isso faz muito sentido quando nós observamos a teologia bíblica, onde Deus não marcou hora para vir julgar a terra. Ele disse que vai fazer isso. Mas não adianta você colocar no calendário, algumas seitas fizeram isso, alguns grupos heréticos tentaram marcar data para a volta de Jesus, marcar data para o juízo final, e todos falharam terrivelmente. Toda vez que você ouvir alguém dizendo o juízo do Senhor está para tal dia, pronto, é mais fácil, você já sabe que é um falso profeta, já sabe que é um falso mestre. Esse você não deve nem gastar seu tempo ouvindo, porque ninguém sabe. Quando acontecer, será de modo súbito e inesperado. É o que o Senhor tem nos revelado. O texto continua e diz assim: então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Aqui nós temos o texto que já vai nos dar a sequência para as trombetas que vão seguir no capítulo 8 ainda, mas a partir do versículo 6. É a transição temática, é a transição da visão. Os selos estão terminando, agora as trombetas começam. Essa narrativa ela será retomada, como eu disse, no versículo 6, ainda que agora no versículo 3, 4 e 5, ele ainda vai falar um pouco do selo, do 7º selo. Fala aqui que há 7 anjos. Alguns associam esses 7 anjos às 7 igrejas. Será? Pode ser. Pode ser que estejamos falando aqui de 7 anjos, que são os 7 anjos das 7 igrejas, as quais o apóstolo João, Jesus Cristo, por meio do apóstolo João, enviou as cartas. As cartas foram enviadas para essas igrejas. Pode ser. Como eu disse a vocês, há uma possibilidade de nós entendermos os anjos como referindo-se aos pastores mesmo, no caso presbíteros docentes, como eu, como também a anjos, a seres espirituais que seriam uma espécie de autarquias representantes daquela igreja. Isso se encaixa também dentro da teologia bíblica, isso se encaixa dentro da estrutura da cosmovisão bíblica também. É difícil precisar, nós não precisamos precisar, até porque nós não precisamos guardar assentos para anjos no culto. Nos meus tempos passados de pentecostal, talvez até é uma expressão muito mais neopentecostal, carismática, eu me lembro de ir para algumas igrejas que havia cadeiras específicas para anjos. O pessoal, algo mais ou menos parecido com o que temos aqui. Então, nós temos aí o pregador, o liturgo, mas tinha a cadeira do anjo também, que ficava vazia, pelo menos aos olhos nus. Mas aqueles que têm olhos espirituais, obviamente, eles veem melhor do que eu mesmo vejo. Então, havia sim uma cadeira específica. São coisas que envolvem misticismo, que estão associados muito mais a um esoterismo, por assim dizer, evangélico, do que, obviamente, a ordem do Senhor. Não existe ordem nenhuma para assento angelical. Esses anjos, como nós observamos, eles são arautos, ou mensageiros. Eles estão para anunciar alguma coisa, porque trombetas servem para chamar a atenção para alguma coisa que será dita que vai acontecer. Portanto, mais uma vez, dá essa ideia de silêncio, aguardando alguma coisa que vai vir, alguma situação. Aquele silêncio para que venha alguma palavra de instrução. Então, essa é a ideia. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário. Então, tem 7 anjos, tá? Esses 7 anjos estão com trombetas, foram dadas a eles. Mas apareceu agora um outro anjo em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Opa, a gente já ouviu isso em algum lugar. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, olha aí, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vocês lembram disso?
capítulo 6, nós temos o selo, deixa eu me lembrar aqui qual é o selo que estava sendo aberto. É o quinto selo, capítulo 6, versículo 9. Deixa eu ver se é o 9 mesmo. É o versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. E, versículo 12 ao 17, nós temos a consequência disso, onde quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, e aí nós temos associação com o que vem, na verdade, na sequência, que é o terremoto, né? Os trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, mais uma vez relacionado a essa ação do cordeiro diante do clamor daqueles mártires que foram mortos, desses crentes que foram mortos por causa do testemunho, por causa da verdade do Evangelho. Então, esse assunto é retomado. E será que nós estamos falando de Jesus Cristo? Por quê? Veja Apocalipse capítulo 10, verso 1. Me refiro ao anjo. Esse outro anjo que aparece, será que também é uma outra figura para Jesus? Veja aqui, capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Veja o capítulo 14, verso 14 também. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então, e aí segue uma descrição. Essas descrições, nós vamos ver, inclusive, na sequência, elas parecem apresentar as mesmas descrições que foram feitas a respeito de Jesus. Quando, por exemplo, ele se apresenta nas 7 cartas. Então, é possível que nós estejamos falando aqui, esse outro anjo que João está dizendo, sendo o próprio Senhor Jesus. O que faz muito sentido, porque é o próprio Senhor Jesus que pega esse incensário, e incensário é uma operação, né? Pegar o incensário é uma ação sacerdotal. Então, é o sacerdote que tem que pegar isso, e ele, então, vai oferecer esse incenso como holocausto, né? Como sacrifício para Deus. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações dos santos. É o mesmo altar de 6:9. Nós temos, portanto, o Senhor Jesus, ou talvez um anjo, aí fica a dúvida, respondendo às orações dos santos. É como uma conclusão, realmente, desse processo dos selos. Os selos foram iniciados, eu já disse isso para os irmãos, Deus respondendo às orações dos crentes que foram mortos, e os crentes que estavam vivos também, por conta do Evangelho. E Deus respondeu às orações antes mesmo delas serem feitas. Nós já vimos isso. Que Deus responde orações antes mesmo da gente falar. E agora nós vemos a conclusão disso. É o Senhor Jesus, como aquele que está no templo, e ele então está entregando essas orações a Deus como incenso, a fim de respondê-las. Elas estão sendo respondidas. Afinal de contas, estamos falando do juízo final, estamos falando da conclusão desse julgamento de Deus contra a terra. Finalmente, o texto termina, como eu disse para vocês, eu não ia me demorar muito, o texto é curto, mas eu tenho algumas coisas que eu queria comentar para os irmãos ainda. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário,
encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Como eu disse, incenso é uma ação sacerdotal. O sacerdote está diante de Deus e ele está entregando esse incenso. Eu quero que os irmãos lembrem-se o que era o trabalho de incenso. Veja comigo, por exemplo, o Salmo 141. Salmo 141. Versículo 1 e 2 apenas. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz, quando Te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Deixa eu explicar aqui o que Davi está pensando. Davi está distante do templo, mas Davi, apesar de não ser um sacerdote, ele conhecia a liturgia dos sacrifícios. Sacrifícios eram feitos todos os dias no templo, e havia os sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde, e esse processo de sacrifício envolvia tanto a imolação do animal, como também o incensário, né, o incenso que subia, né, a fumaça que subia aos céus. Essa liturgia, esse simbolismo de uma fumaça que sobe, da própria fumaça do animal que é queimado, que sobe, é a ideia de Deus recebendo os sacrifícios. E o que Davi está pensando? Que as minhas orações, assim como a fumaça que sobe aos céus, sejam também chegadas diante do trono de Deus. Que essas minhas orações, quando eu falo, elas não fiquem apenas aqui, mas elas subam aos céus. E ele continua, e que as minhas mãos, ao erguer para aquele que está ouvindo, em direção àquele que me ouve, também sejam como um sinal para dizer a quem eu estou orando, para quem eu direciono a minha voz. Portanto, quando nós observamos o caso do incenso aqui, ele está remontando, né, está trazendo a ideia lá do Antigo Testamento, do templo, do processo do templo, mas ele, como esse mesmo simbolismo, está falando das orações desses santos que estão chegando diante de Deus. Essas orações, elas vão ter uma consequência. Ele vai lançar, né, esse incensário sobre a terra e haverá trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, que é um sinal do juízo final. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas deixa eu retomar, é um parêntese que eu quero abrir também, sobre essa questão de mãos levantadas. Veja comigo também, Salmo 28, verso 2. Salmo 28, verso 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. É Davi de novo falando a mesma ideia, daqui a pouco eu vou dar algumas conclusões a respeito disso. Salmo 63, 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Nós vivemos num momento litúrgico muito complicado da igreja evangélica. Os irmãos sabem disso, eu insisto muito nessa tecla. Tem a ver com música, tem a ver com pobreza de orações, tem a ver com um monte de coisas. Dentre as coisas também expressões litúrgicas ou expressões físicas. Eu já tinha dito isso, mas uma vez insisto. Nossas expressões no culto revelam como tratamos o culto. E uma das expressões que é muito comum no meio pentecostal, e especialmente no meio carismático, só para fazer uma explicação. Quando eu falo pentecostal, eu estou falando do movimento pentecostal tradicional, especialmente na região, pela Assembleia de Deus. Quando eu falo carismático, estou me referindo mais aos movimentos mais recentes,
chamado avivamento, onde, e aí reflete muito mais as novas denominações que estão sendo feitas, e também as igrejas batistas e outras igrejas que absorveram batistas da Convenção Nacional, enfim. Mas aí eu não vou entrar nos detalhes denominacionais. Mas o ponto é, os carismáticos, como vocês estão acostumados a ver, especialmente nesses worship, né, enfim, nesses louvorzões. E é muito comum as pessoas levantarem as mãos. E parece que isso foi criado agora, né? Mas não é verdade. Você encontra na arqueologia diversos movimentos de adoração por parte de pagãos, levantando as mãos em adoração aos seus ídolos. É muito comum. Mas isso também em Israel. Veja o caso de Davi aqui. Ele está erguendo suas mãos para orar a Deus. Portanto, não há nenhum impeditivo para que crentes no Senhor Jesus Cristo possam erguer as suas mãos em direção aos céus, como que direcionando a quem eles estão orando. E para provar que isso não tem nada a ver com o pentecostalismo, eu vou fazer 2 citações de João Calvino sobre isso. Eu acho que João Calvino não era pentecostal. A primeira é João Calvino comentando exatamente o Salmo 141, 2. Ele diz assim: o próprio levantar das mãos, quando não há hipocrisia e engano, é uma ajuda para a oração devota e zelosa. Um outro texto, dessa vez é ele comentando 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Além disso, essa atitude geralmente tem sido usada na adoração em todas as épocas, pois é um sentimento que a natureza implantou em nós. Quando pedimos a Deus que olhemos para cima, e sempre foi tão forte, que até os próprios idólatras, embora em outros aspectos façam um Deus de imagens de madeira e pedra, ainda retém o costume de erguer as mãos ao céu. Aprendemos, portanto, que a atitude está de acordo com a verdadeira piedade, desde que seja acompanhada pela verdade correspondente que é representada por ela, a saber que, tendo sido informados que devemos buscar a Deus no céu, primeiro devemos formar nenhuma concepção dele que seja terrena ou carnal. E, em segundo lugar, que devemos deixar de lado as afeições carnais para que nada possa impedir nossos corações de se elevar acima deste mundo. Mas os idólatras e hipócritas, quando levantam as mãos em oração, são macacos, pois enquanto eles professam, pelo símbolo externo, que suas mentes estão elevadas, os primeiros estão fixos em madeira e pedra, como se Deus estivesse encerrado neles, e os últimos envoltos em ansiedades inúteis ou em pensamentos perversos a apegar-se a essa terra. Portanto, por um gesto de sentido oposto, eles dão testemunho contra si mesmos. Olha que interessante. João Calvino, entendendo que pagãos, né, pessoas e hipócritas, aqui ele fala de pessoas que se dizem crentes, mas não são, quando elevam suas mãos, estão direcionando verdadeiramente a quem deveriam estar orando. Mas como estão orando para deuses de pau e pedra, é mera superstição, hipócrita, ou um mero ato de hábito, de moda, né? Simplesmente porque as pessoas fazem, mas porque cremos que ao direcionarmos as mãos aos céus, nós estamos indicando a quem verdadeiramente estamos orando. João Calvino fala de oração porque, como vimos aqui, são orações, mas orações cantadas, os salmos são orações cantadas. É por isso que sim, na adoração ao Senhor, nós podemos direcionar nossas mãos aos céus, em direção aos céus, seja nas orações, seja nos cânticos, que são orações cantadas, em louvor, em súplica ao nosso Deus. Então, é um parêntese que eu queria abrir apenas para instruir os irmãos nessas questões. No própria ideia de Timóteo, nós encontramos, e aqui também, que essas mãos, elas são erguidas como que entregando-se a Deus, num processo de observar, que o próprio Deus observa, a nossa vida diante dele.
Esses homens, eles foram mortos no testemunho do Senhor. Uma coisa que talvez alguns irmãos tenham observado nas redes sociais da minha esposa, é que nós temos o hábito de dar presentes aos nossos filhos em dezembro, no dia 6 de dezembro, não no dia 24 ou 25. Esse ano, inclusive, a gente deu no dia 12, porque estávamos viajando. Mas, geralmente, fazemos isso no dia 6 de dezembro. Por quê? Porque é o dia de São Nicolau, que é conhecido como Papai Noel. Mas foi um santo, um homem de Deus, que viveu ali no 5º século. Foi um homem que, inclusive, esteve num dos concílios mais difíceis da igreja cristã, que foi o concílio de Nicéia, onde a divindade de Cristo estava sendo questionada por um herege chamado Ário, e que estava convencendo a muitos. Vocês acham que é de hoje que hereges conseguem arrebanhar muitas pessoas? Naquele tempo já havia muitas heresias que traziam pessoas à falsidade. E Papai Noel, ou São Nicolau, ele, servindo ao Senhor, foi preso por causa disso, por testemunho de Cristo, foi liberto. E a história conta que ele estava no concílio de Nicéia, e quando Ário estava falando contra a divindade de Cristo, quando Ário estava dizendo que Cristo não era Deus, mas uma criatura acima dos anjos apenas, ele não se conteve, era um senhor já, um idoso, tinha passado muito tempo na prisão, não se conteve e ele deu um soco, um tapa em Ário. Então, nós temos que louvar a Deus pela vida daqueles que batem nos hereges. Então, Papai Noel, apesar de ser hoje conhecido por entregar pirulitos no shopping, ele já teve funções mais importantes na igreja cristã. E São Nicolau, portanto, é um tempo que nós falamos para as crianças sobre generosidade, sobre amor, e a gente realmente procura desvincular a ideia de presente do Natal, porque o Natal fica realmente para a gente falar sobre a encarnação do Verbo, sobre o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente faz isso, enquanto que nesse período nós falamos. Mas Samantha me perguntou: papai, por que esse dia? Por que é esse dia que a gente está entregando presentes? E então eu tive que fazer, uma explicação para ela sobre a história da igreja. Exatamente nesse período da igreja, no período neotestamentário, quando os irmãos, nossos irmãos em Cristo, começaram a morrer, oferecendo sua vida como libação ao Senhor, testemunhando do Evangelho até a morte, esses irmãos, a vida deles era um testemunho tão vivo para a igreja, que a igreja começou a marcar o dia da morte desses santos, desses irmãos em Cristo. Quando eu falo santos, irmãos, eu estou falando de nós, tá? Nós, diante do Senhor, somos santos, estamos sendo santificados, cantamos isso, inclusive, e quando morrermos, seremos os santos do Senhor que morreram, como já vimos isso na exposição do capítulo 6. Portanto, a igreja começou a ter uma tradição de marcar essa data de celebração da vida daqueles santos. Essa pessoa, ela foi fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí começou aquilo que nós consideramos hoje como o Dia dos Santos. E você deve observar, por exemplo, o dia 6 de dezembro é o dia da morte de São Nicolau. É por isso que é o dia dele. É o dia que ele foi fiel até a morte. Haverá um dia que nós também seremos fiéis até a morte. A igreja evangélica não tem essa tradição, de nós guardarmos realmente a data da morte de alguém. A igreja católica perverteu isso para outras coisas, que eu não vou me deter agora, que são questões de intercessão e etc. Isso não tem nada a ver com aquilo que inicialmente foi pensado. Mas o ponto aqui, quando nós vemos as vidas aceitáveis diante de Deus, que é o ponto que eu estou colocando aqui, é que esses homens estavam mortos diante do Senhor e as suas vidas eram testemunhos, ainda que mortos, as suas vidas eram testemunhos vivos da fidelidade ao Senhor, da fidelidade a Deus. Portanto, quando as suas orações foram entregues às mãos de Jesus, eram santos que viveram e testemunharam
a vida toda, até a morte, pelo Senhor Jesus Cristo. E as suas orações, portanto, se tornam aceitáveis diante de Deus, porque eles foram aceitáveis diante de Deus, sendo fiéis até a morte. Essa visão, sem dúvida alguma, quando João a narra para a igreja, está estimulando, encorajando a igreja a ser como esses que já morreram, e nós somos estimulados hoje também a sermos fiéis até a morte. Eu não sei quando eu vou morrer. Os irmãos também não sabem quando vão morrer. Mas que nós possamos estar ligados a Deus e fiéis ao Senhor, dizendo assim: Senhor, me dá a graça, a bênção de ser aceitável a Ti até que o Senhor me leve para si. Me dá, Senhor, a bênção, o privilégio de testemunhar do Teu amor e do Teu Evangelho até o fim da minha vida. Que bênção que é isso, não é mesmo, irmãos? A minha avó tem 98 anos, ela vai fazer 99 anos em março, dia 6 de março. E é maravilhoso, hoje, extremamente senil, está quase cega, ouve muito mal, mas não é uma alegria da minha parte, que ainda hoje, a maior alegria dela, e talvez a única que ela tem, é orar. É basicamente uma coisa que ela consegue. Ela consegue orar, ela consegue ouvir, ela põe o rádio extremamente alto no ouvido dela, e ela ouve alguma coisa, né? Algum cântico, algum culto que está sendo transmitido e tudo mais. Que nós possamos ser assim. Eu não sei se Deus vai me dar a condição de viver tanto tempo quanto ela. Pela minha forma de vida, acho que não. Mas isso é outra história. Mas a alegria de, independente da idade que nos encontremos com o Senhor, nós podemos dizer, ou podemos nos alegrar hoje dizendo: Senhor, que eu possa testemunhar do Teu amor com a minha vida até o fim. Até o fim. Isso é que envolvia também a visão de João. Deus ouve e responde orações. E a resposta finalmente, do 7º selo, é o juízo final, como nós já vimos. A expressão "e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos", ela vai ser repetida no capítulo 11, verso 19, no capítulo 16, verso 18, que são declarações do juízo final. Portanto, João está vendo o juízo final se encerrando, para agora, na sequência da visão, a história ser recontada. Nós vamos ver isso domingo que vem. As trombetas vão retomar, inclusive eu coloquei o verbo aí bem errado, as trombetas vão retomar o assunto do juízo em paralelo aos selos. Retomarão o assunto do juízo em paralelo aos selos. Nós vamos ver isso a partir da semana que vem, que nós vamos ter ainda então mais 2 aulas esse mês, tá? Dia 20 e dia 27 ainda teremos EDV de Apocalipse. Em janeiro, como o Rodrigo já mencionou, nós teremos o seminário de férias, de verão, seminário de verão, é isso? Seminário de verão, onde ele que vai dar as aulas, eu estarei de férias por um curto período de tempo, para depois a gente retomar, aí os avisos serão dados na sequência, informando os irmãos, nós teremos assembleia e tudo mais em mês de janeiro. Mas, irmãos, para concluir finalmente, algumas coisas que eu queria que os irmãos lembrassem. Primeiro, a respeito do silêncio de Deus. Tem uma música pentecostal, a gente está falando de pentecostais hoje, eu vou falar positivamente agora. Cassiane, que ela diz assim: quando Deus fica em silêncio, é porque está trabalhando. É verdade. Aqui nós encontramos exatamente isso. O silêncio de Deus não é a ausência de ação de Deus. O silêncio é uma expressão clara da ação e domínio do Senhor e respeito que a terra deve ter para com aquele que a governa, que tem domínio, o nosso Deus.
devemos também ser lembrados da oração. A oração, primeiro, como meio de graça. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito e que é uma insistência do livro de Apocalipse. É um chamado a orar. Nós somos chamados a entregar nossos sofrimentos, nossas aflições diante daquele que pode ouvir as nossas orações. Não há outro. Não há outro. Aquele que ouve nosso clamor. Com mãos levantadas aos céus, podemos clamar ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve. Também temos aí a relação entre oração e a santidade. Deus ouve as orações daqueles que são aceitáveis diante dEle. Nós somos chamados a uma vida de santificação, de pureza. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro diz que aos maridos que vivam a vida comum do lar, que cuidem das suas esposas como vaso mais frágil, que se não fizerem isso, as suas orações não são ouvidas. Olha que coisa interessante, aos maridos aqui. Talvez Deus não esteja te ouvindo, porque você não trata bem sua esposa. Deus não ouve orações de maridos que não tratam bem suas esposas. Interessante isso, né? Mas Deus não ouve orações das pessoas que querem viver em pecado, das pessoas que não querem viver a vida santa diante do Senhor. Também somos lembrados que oração é culto ao Senhor. Faz parte do nosso sacrifício cultico a Deus. Nós não temos mais os incensários, né? Nós não temos mais fumaça, nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais. Mas as nossas orações são como sacrifícios que sobem aos céus daquele que ouve a nossa oração. Louvado seja o Senhor. Deixa eu orar e a gente abre para perguntas, se tivermos ainda. Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede, de instrução na Tua Palavra. Louvado seja o Teu santo nome, que nos permite refletir nela. Nós rogamos que nos abençoes durante esse dia, nos dando descanso, bem como nos preparando para o culto à noite, onde mais uma vez nos encontraremos com os irmãos e contigo para a adoração ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.